Então, né, depois de muitos pedidos, eu tô aqui de novo pra gente falar sobre dessa vez o petróleo, né? Esse vídeo já era pra ter saído, mas aí ocorreu problemas técnicos, preguicinha, meu computador deu problema. Mas hoje a gente vai falar, eu anotei uns tópicos, né? Pelo menos uns tópicos pra. Porque eu não tenho uma paciência pra escrever um roteiro, né, compadre? Tem uns vídeos do YouTube que vocês veem aí que os caras começa a parar, fala e nunca pausa, parece que ele tá com aquilo tudo decorado. Mas não, ele tem um editor que corta todos os momentos em que ele, por exemplo, ele tá falando aqui, fala 30 segundos, aí ele para, aí ele lê de novo aqui, decora um pouquinho, aí volta de novo, aí ele corta, pá, aí parece que ele nunca parou de falar e que ele decorou tudo e que ele é um super gênio da do debate e da eloquência. Não, não, não. É só um cara que corta os vídeos no momento onde ele para e e é isso, né? E ele faz um roteiro também, né? Ele sabe exatamente o que eu vou falar. Basicamente, eu sei o que eu vou falar pelo simples motivo de que é um assunto que eu venho estudando há bastante tempo, a questão do petróleo, o preço do petróleo. E é uma coisa que é extremamente interessante, porque é literalmente o que move o mundo. E é uma coisa que eu já me preocupava desde o nono ano do ensino médio e oitavo ano também. Eu sempre me interessei. Por que, que o petróleo, vem de petróleo, o óleo negro, que foi descoberto, adivinha, nos States. Foi descoberto nos Estados Unidos. E depois no mundo todo ano começaram a ser descobertas, e até hoje, todo ano são descobertos novos poços é, de petróleo, né? Mas o que é o petróleo em si? O petróleo é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto são coisas bem interessantes da química orgânica. É da química orgânica? Porque sempre tem aquela questão. Ah, mas isso é da química orgânica ou da química inorgânica? Vocês vão saber disso depois que eu acender meu cigarro, porque isso é a vinheta. Então, eu diria que o petróleo é uma questão de química orgânica, né? Porque ele é feito de carbono, e daí que geralmente as coisas que são compostas de carbono, não tudo, né? Por exemplo, temos certas substâncias que são feitas de carbono, ou que tem carbono na sua composição, que não são orgânicas, né? São inorgânicas. Mas o petróleo é um composto que eu considero orgânico. Aí tu pode pesquisar aí se o cientista diz que é ou não, isso é problema dele. Eu considero porque eu estudei química orgânica e essa é a minha opinião sobre o petróleo. Alright, mas vocês podem confirmar todos os dados e tudo que eu falei aqui. Eu não tô aqui para ser o representante de 90% da academia dos cientistas e popopó. Anyway, basicamente hidrocarbonetos, né, como o petróleo é um hidrocarboneto, ele é um composto, ou seja, ele não é uma substância pura. Como por exemplo, a água. Teoricamente, uma água destilada que ela não tenha nenhuma impureza, ela é literalmente H2O. O petróleo não é, por exemplo, uma cadeia de hidrocarbonetos assim, tipo CH4O2, alguma coisa assim. Ele é uma mistura de várias substâncias, como por exemplo, dentro dele tem a gasolina, misturado lá, também tem, porque no caso o petróleo seria uma substância heterogênea, né? É um sistema heterogênico. Assim como o leite. Tu olha pro leite e diz, isso aqui é leite. Só tem uma coisa aqui. É leite de vaca. Não, o leite é uma mistura, tem várias coisas. Tem a lactose, a galactose, tem glicose, ou seja, inclusive o leite tem, no caso, isso aí, é uma substância orgânica também. E é heterogêneo, ou seja, é um sistema composto por várias coisinhas misturadas que dá essa impressão de ser homogêneo. Até engana. Mas tem lá o gás líquido feito de petróleo, tem butano, não sei o que, naftaleno, etc. Essas substâncias aí. Aí você pode dar uma pesquisadinha aí, tranquilo, aí você vai lá e ver quais são as substâncias que tem dentro do petróleo. Você vai ver o diesel, ah, é, o combustível de avião, que querosene, isso tudo está dentro do petróleo. Quando tu mistura esse bando de líquidos, esses hidrocarbonetos também, né? Essas substâncias, tu mistura, elas ficam aquele óleo negro viscoso
que tu chama de petróleo. Mas e aí? Como é que a gente classifica isso, né? É relativamente simples. Vamos fazer o seguinte. Tu pode classificar por peso. Tem o petróleo leve, tem o super leve, tem o médio, pesado e o super pesado. Tu pode classificar em peso. E nem todo petróleo é igual. Por exemplo, o petróleo que tem na Venezuela, ele é um. O petróleo que tem na Arábia Saudita é outro. Por quê? Porque o petróleo da Arábia Saudita, ele literalmente ele é raso. Ele tá literalmente debaixo da areia. Tu cava... liga essa luz. Tu cava 10, 20 metros no chão. Isso é zoando. Óbvio que tem poços que literalmente jorram do chão. Por exemplo, no Irã, os caras achavam o petróleo, era literalmente olhando assim no chão, começava a ter um poço negro. E os caras dizendo, que porra de água negra é essa? Não é água, era petróleo. E aí, na Arábia Saudita, tem literalmente debaixo daquelas areias lá, os caras começam a cavar e tem isso lá. Aí, e já na Venezuela, tem que cavar algumas centenas de metros para tu achar. E no Brasil, né, que é na costa, né, tu tem que cavar quilômetros debaixo do pré-sal. Por isso que é pré-sal, que é a camada abaixo do sal. Ou seja, tem a água, tem a areia, tem o sal debaixo da areia. E debaixo desse sal, tu encontra um poço de petróleo. Ou seja, claramente, se eles não estão em lugares iguais, eles não são iguais. Por exemplo, o petróleo que é lá da Venezuela, ele é um tipo e o da Arábia Saudita é outro. E geralmente o da Arábia Saudita, que é o que fica mais de boazinho de achar, que fica menos profundo, ele é mais leve. Um petróleo mais fácil de destilar, de refinar ele, né? E separar essa substância. Porque todo o processo do petróleo que se faz na refinação é de separar ele nas diversas substâncias que compõem ele. Na gasolina, no diesel, no querosene, no gás liquefeito de petróleo e por aí vai. Agora, pode classificar de várias formas, entendeu? Tem um petróleo que ele é mais rico em gasolina, tem um petróleo que é mais rico em diesel. Tem vários petróleos, mas a gente usa o petróleo Brent, né? O petróleo Brent que é o padrão, que é o que é mais abundante, né? O que é o da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem a segunda maior reserva, a Venezuela tem a maior reserva, mas o maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, e adivinha quem é o segundo? A Rússia. Apesar de não ter as maiores reservas, são os maiores produtores. Por que eles são os maiores produtores? Porque eles são os caras que conseguem tirar e escavar mais esse negócio, e sugar mais isso da terra e refinar. Pois não basta tu ter um monte de petróleo e não conseguir refinar e não conseguir ter a indústria por trás disso para fazer isso viável, comercializar isso e vender. Tem que ter navios, tem que ter portos, tem que ter refinarias, tem que ter engenheiros para refinar esse negócio, para fazer essas paradas, controlar os processos. Ou seja, tu tem que ter um sistema muito foda. Então, mesmo que tu seja um país que tem a maior reserva, não necessariamente tu vai ser o maior produtor. O maior produtor vai ser o que talvez tenha a quinta maior reserva, mas é o que consegue tirar mais petróleo. Que, sei lá, ele faz, 2 milhões de barris por dia. Aí tu vê, barril de petróleo, tantos barris de petróleo por dia. O que é um barril de petróleo? Teoricamente, o barril não é de petróleo, né, compadre? O barril é de plástico, de de ferro. O barril ele é feito disso, né? Ele não é de petróleo. Mas dentro dele eles enchem ele de petróleo. Aí o que acontece, né? Quantos litros tem um barril de petróleo? Porque diz, o barril de petróleo tá $70, $100. Agora a gente nunca mais vai ver o barril de petróleo abaixo de $100, mas ok, né? Um barril de petróleo tem 160 litros, compadre. Então, pra tu fazer as contas aí. Então, no barril de petróleo tem 160 litros. 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina é R$8. Aí, 8 vezes 20 dá 160, mas é $100 esse barril que dá R$500. Então, R$500 vezes não sei o que. Tu vai fazendo as contas e tu vai descobrir quanta gasolina tem no barril de petróleo. Mas aí tu não vai achar isso exatamente, porque depende. Que petróleo é esse? Esse petróleo é mais rico em quê? Qual a porcentagem que esse petróleo, quando tu tirar ele vai ter de tal? Então, isso varia um pouquinho. Então, tu pode fazer essas continhas aí, básica, e ver aí. Mas uma coisa que a gente tem que saber muito bem é que o petróleo ele já foi muito barato. Muito barato mesmo. Óbvio que também barato, mas também tu tem que contar a inflação, que naquela época, o que era $2 naquela época, mais ou menos o que é $20 hoje. E é exatamente isso, porque o barril de petróleo já custou $2. O que equivaleria hoje a $20. Mas hoje o barril está a $100.
E aí tu vê, tá, então o preço está muito alto. Por que está muito alto? Geralmente quando o preço de alguma coisa está muito alto é porque tem uma oferta e a demanda é muito maior e é crescente. Então isso eleva os preços para cima. Mas naturalmente de 1970, que é quando começou essa inflação, esse aumento descabido no preço do petróleo, de 1970 para cá, a demanda por petróleo aumentou significativamente, sei lá, triplicou, quadruplicou, talvez, mas não é justificado o preço do petróleo que está hoje. Então, como que a gente chega nesse preço do petróleo hoje? Por que o preço do barril de petróleo é tão caro? E você vai perguntar, geralmente é porque tem um monopólio, mas não tem um monopólio, porque tem várias empresas e vários países que produzem. Então, por que está tão alto? Cartel, existe um cartel bem conhecido chamado OPEP. A OPEP tem os países árabes, tem a Venezuela e a Rússia. Esses daí eles concentram basicamente 80% da produção mundial, ou 60%, também depende, mas ok. Eles concentram uma parcela significativa da produção do petróleo do mundo. E eles literalmente dizem, ó, nosso custo para extrair um barril de petróleo o custo todo do bagulho é, sei lá, $40. Beleza. Agora o nosso lucro, vamos ver, um lucro normal 20%, vamos botar ele a 50%. Não, vamos botar ele a 100%, porque nós mandamos no preço. Se os outros lá quiser deixar o preço baixo, pode deixar, mas o nosso vai estar alto. E por exemplo, a outra fatia, vamos dizer, a OPEP concentra 60%. Ela bota o barril dela a 100. Mas os outros continuam deixando ao preço normal com um lucro razoável. Aquela fatia de 40% que tem o preço normal, ela não é suficiente para atender a demanda global. Então, eventualmente, tu vai ter que comprar o petróleo do preço que eles quiserem. Então, acaba que os outros dizem, eles estão botando 100 também? Vamos botar também. E todo mundo acaba indo, o cartel acaba comandando. A partir do momento que tu tem mais de 50% dos produtores de petróleo do mundo dizendo que vai ser um preço, é esse preço que vai ser. E quem manda no mundo é quem tem a segunda maior reserva, que é a Arábia Saudita, porque é a segunda maior reserva e é o terceiro maior produtor. Então eles acabam mandando bastante. Inclusive, uma das tretas que teve na época do Saddam Hussein foi que ele invadiu o Kuwait e queria que aumentasse o preço do barril do petróleo, e os States, que tem um contrato, tem um pacto deles com a Arábia Saudita, o State falou, rapaz, a Arábia Saudita controla esse pessoal aí que não vai dar certo. E aí os Estados Unidos teve que ir lá. Esse negócio de arma química, esse negócio do Saddam Hussein aí foi tudo um jogo político só por causa de petróleo. Inclusive o próprio Saddam Hussein, tá bem que escrito, o Saddam Hussein queria vender os petróleos deles do Iraque em euro. E os Estados Unidos não gostou porque o padrão petrodólar tu só pode comprar petróleo no mundo todo com o dólar. Não adianta tu querer chegar e comprar petróleo com real ou com rublo. Não. Tu só pode comprar petróleo com dólar. Aí por que tu só pode comprar petróleo com dólar? Tipo, as outras moedas têm valor? Não posso comprar com outra coisa? Não, pô. É porque em 1971, quando o Richard Nixon cancelou o padrão do Bretton Woods, que era o padrão ouro do dólar, que tipo, uma nota de $100 equivaleria a uma onça de ouro. Uma onça de ouro é 32 gramas. Aí, no caso, tu tinha uma nota de $100, tu podia ir no Banco Central e dizer, me dá minhas 32 gramas de ouro. E eles davam. É simples. Tu queria ir embora, tu tava nos Estados Unidos e dizia, porra, quero me mudar para um lugar, mas eles não aceitam dólar. Então, vou pegar meu dólar, converter em ouro, e o ouro é aceito no mundo todo, beleza. Então era por isso. Tipo, tu tinha o dólar, tu podia trocar teu dólar em qualquer lugar, na verdade, nem só o banco fizer. Tu podia chegar em qualquer lugar e dizer, compadre, eu tenho que ir para um outro lugar ali, toma aqui um monte de notas de papel e me dê ouro. Quem é que não vai trocar, compadre? Rapaz, agora o cara do ouro é que é o burro de trocar o ouro por um bando de pedaços de papel. Porque não, mas aí ele podia trocar o ouro dele por uns pedaços de papel e eventualmente ele podia tomar o ouro dele de volta e dizer. E aí até 1971 tu chegava com papel e ganhava o teu ouro de volta. Porque a cada $100 impresso, tipo, a cada $100 que era jogado no mercado, que era impresso e botado num caixa eletrônico, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, tinha que dizer, nós
imprimimos 100 dólares aqui, mas nós tem 32 gramas de ouro e nós garantimos que nós vamos devolver que nós vamos trocar se vocês quiserem. Só que aí teve os gastos da década de 60, entendeu? A corrida espacial foi muito cara, a corrida armamentista foi muito cara, acabou até falindo na União Soviética, mas acabou quebrando os Estados Unidos também, porque a partir desse momento eles tiveram que abrir mão do padrão ouro, porque os bancos da França e da Suíça começaram a desconfiar que vocês não tem tanto ouro quanto vocês estão imprimindo dólar, vocês estão imprimindo mais dólar do que vocês têm ouro aí, que garantia nós vamos ter que, quando nós quiser nosso ouro de volta, nós quiser trocar esse monte de papel colorido verde com a cara dos presidentes de vocês vão dar nosso ouro, quem que garante? Principalmente vocês tendo arma nuclear e dizendo, não vamos pagar mesmo, ninguém confia em vocês, e aí, foi daí que o Nixon disse, ninguém confia em nós mesmo, então, aí que eles disseram, não, nós não vamos mais trocar não. Quem tiver seus dólares aí, pode usar eles aí. Mas não, nós não vamos dar ouro pra ninguém aqui mais não. Não vamos trocar o teu dólar por ouro. Aí acabou esse padrão petrodólar, né? O que acontece? Deixa eu ver a formação do cartel. Sim, o cartel é o que faz o preço alto. O petróleo não custa tanto. O custo da exploração e a margem de lucro não custa 100 dólares pra tu conseguir uma porra de um barril de petróleo. Não custa. Isso é um fato. Agora, a Líbia também, vocês lembram que os Estados Unidos invadiu a Líbia e derrubaram o Gaddafi, uma marca Gaddafi? Petróleo também, porque a Líbia estava querendo vender o petróleo dela, que é dela. Estava querendo vender o petróleo dela na moeda africana, que é... Os caras estavam querendo criar uma moeda que valeria no continente africano todo e ele queria vender o petróleo dele por isso, né, por essa moeda, e aí os Estados Unidos disseram, não, só venda o petróleo por dólar. E a Arábia Saudita comandando tudo e dizendo, nós só vamos aceitar dólar. Porque a Arábia Saudita também não é besta. A Arábia Saudita vende o petróleo por dólar e depois eles pegam o dólar que eles receberam e compram todo em ouro. A Arábia Saudita é o país que tem mais ouro do mundo. Talvez esteja só atrás dos States, mas a Arábia Saudita tem muito ouro, porque eles não são idiotas. O dólar não vale nada. O dólar é uma nota de papel lastreado na confiança de que os Estados Unidos da América vão pagar a dívida dele de 20 trilhões. Compadre, tem gente que tá com nome sujo porque deve 5 mil reais. Tu acha que os Estados Unidos da América vão pagar 20 trilhões? Vai nessa, compadre, vai nessa. Só banqueiro judeu que acredita nessa história. Que na verdade eles não acreditam também. Na verdade os Estados Unidos tá bem perto de falir, porque tem gente que fala que tá devendo 100 mil reais, porque o cara que deve 20 trilhões de dólares... Oh, meu Deus. Ai, mas como vai ser legal quando os Estados Unidos for à falência. Ai, como vai ser legal. E aí, a gente já sabe, né? Vamos lá fazer o resumão. A gente agora sabe o que é o petróleo. Um hidrocarboneto, ou seja, é formado geralmente só por carbono e hidrogênio. São várias cadeiazinhas. C2H4, C2H3, CH alguma coisa. Geralmente é algo desse tipo. O petróleo é basicamente isso. É uma mistura dessas coisas. Ele não é igual no mundo todo. E a Petrobras, Alzheimer? Fala da Petrobras. Tá bom, falo. O que tem? A Petrobras é o seguinte. O Getúlio Vargas fundou essa praga em 1940. Dizendo, o petróleo é nosso. Já acharam uma jazida, não sei aonde aí. Começaram a refinar. Abriram as primeiras refinarias. Mas, na verdade, a maioria das refinarias de petróleo do Brasil foram feitas na época dos militares. Só que na época dos militares, o Brasil não tinha o pré-sal ainda. O petróleo que o Brasil refinava era o petróleo que eles compravam da Arábia Saudita, dos Estados Unidos. No mercado internacional eles compravam aquele petróleo Brent, que é um petróleo bem fácil de refinar. É o petróleo leve. Geralmente é o petróleo que é menos fundo. Ele tá lá debaixo das areias, lá tu cava um pouquinho tu acha. E foi essas refinarias que construíram. Refinarias preparadas para refinar. Inclusive, não é assim. Tu constrói a refinaria, tu vai refinar qualquer petróleo. Não. Calma aí, compadre. A refinaria tal refina tal tipo de petróleo. E o Brasil tem essa que refina o petróleo dos árabes, que é esse petróleo leve. Só que o petróleo que tem no fundo do mar, no pré-sal, na camada pré-sal não é um lugar... No mundo todo tem pré-sal. Então não vamos confundir as coisas. No mundo todo tem pré-sal. Só que o pré-sal do Brasil aqui, que foi onde eles acharam, lá na costa do RJ, o pré-sal tem um petróleo bem pesado e bem difícil de refinar. O que eles fazem? Eles vão no mercado internacional. A Petrobras perfura o petróleo, pega esse petróleo, bota no barril, bota num barco, num navio, vende
em dólar, né? Ela vende no preço internacional. Aí ela pega o dinheiro desse petróleo que ela vendeu e compra petróleo que ela refina, que é o petróleo da Arábia Saudita. Ou seja, nós perfumamos petróleo, nós vendemos porque nós não somos capazes de refinar ele, porque o Lula passou 300 anos no poder, o Fernando Henrique e o Collor, e não construíram uma refinaria nova. Todas as refinarias do Brasil são velhas e da época dos militares. E aí a gente pega o dinheiro, a Petrobras pega o dinheiro do petróleo que ela vendeu daqui e compra outro petróleo lá, mesmo barril, mesmo preço. Ou seja, basicamente a gente tá tirando nosso, trocando e pegando de novo. Imagine que tu tem na tua casa um pé de manga, mas esse pé de manga é, sei lá, manga espada, mas tu gosta de manga rosa. Tu pega a tua manga espada e troca uma manga espada por outra manga rosa. É literalmente isso. Nós pegamos nosso petróleo que nós não somos capazes de refinar, pega o petróleo desse nós troca, nós refina aqui, aí nós refina aqui e aí vende aqui. É isso que a Petrobras faz. A Petrobras vende petróleo nosso para o exterior, eles refinam lá, que eles têm refinarias capazes de refinar nosso petróleo, nós compramos petróleo desse, nós refina e a Petrobras refina aqui. Aí é por isso que a Petrobras, mesmo se quisesse, não poderia baixar o preço e nem vender. Mas nós estamos... por que nós vendemos o petróleo no preço internacional? Porque nós compramos o petróleo no preço internacional também. Não tem como, o Brasil não refina o próprio petróleo. Se a gente fosse capaz de refinar nosso próprio petróleo, talvez a Petrobras poderia deixar a gasolina mais barata, que aí a produção seria toda em reais. Então seria mais fácil, mas não, a gente é dependente, porque não tem como a Petrobras vender o barril dela, do petróleo que a gente pega aqui, vender ele a $100, comprar um outro a $100 e vender para o Brasil aqui a $50. A Petrobras não vai vender o barril de petróleo refinado, não vai refinar o petróleo, não vai transformar essa merda em gasolina e diesel, comprando essa merda por 100 e ela não vai vender isso por 50. Não tem como. Aí essa é a questão. Outra questão é que por que os Estados Unidos permanecem no Oriente Médio? Tu nunca se perguntou? Petróleo. Mas não é só petróleo em si, é padrão petrodólar. Os Estados Unidos permanecem no Oriente Médio porque ele precisa manter aquela região estável, produzindo petróleo para o mundo, porque esse petróleo que eles estão produzindo no Oriente Médio é vendido em petrodólar e faz o mundo todo precisar ter dólares para poder comprar o petróleo. E onde que o mundo arruma dólar? Nos Estados Unidos. O dólar é uma emissão de dívida. Quando um país chega e compra, eu tenho 300 bilhões em dólares aqui em reserva. Literalmente tu tem um empréstimo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tu tá comprando a dívida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui me devem 300 bilhões. Eles disseram que eles me deram 300 bilhões de dólares e disseram que vão me pagar com alguma coisa. Eles me deram umas notinhas aqui coloridas, verde, com a cara dos políticos dele nela, e disseram que isso vale alguma coisa, e eu compro petróleo com isso, mas a gente não tem garantia nenhuma que os Estados Unidos vão pagar, porque o dólar não vale nada, ou seja, o mundo todo é obrigado a ter dólar, o dólar não vale nada, e mesmo assim é a moeda corrente do mundo. Então vamos lá, os Estados Unidos deve 20 trilhões, os Estados Unidos imprime bilhões e bilhões de dólares todo ano para distribuir para os países que querem comprar dólar, né? Que eles trocam por as suas moedas. Tipo, na verdade, nenhuma das moedas do mundo vale nada, na verdade, se tu for analisar. Todas elas são só papel colorido. A única coisa que tem algum valor é Bitcoin. Porque esse sim realmente, basicamente o mesmo que minerar. É o mesmo que... O serviço de tu minerar e de tu garimpar ouro é basicamente quase o mesmo serviço de tu fazer isso com Bitcoin. Ou seja, consome tempo, consome energia, ambas as coisas. Então, o mundo vive nessa dependência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é dependente de estar no Oriente Médio para manter aquele pessoal estável produzindo petróleo. Porque, a partir do momento que os Estados Unidos saem de lá, aquele pessoal vai começar a brigar, a Arábia Saudita, que é sunita, vai brigar com o Irã, que é xiita, eles vão começar a brigar e não vão produzir petróleo e o mundo vai a colapso. E também, se o mundo não estiver comprando dólar para poder comprar o seu petróleo, os Estados Unidos vão à falência, porque para onde que eles vão rolar a dívida deles? Se eles não tiver um monte de gente usando as notinhas falsas deles. Pois é. Então, os Estados Unidos precisam permanecer no Oriente Médio, deixando aquele pessoal estável, porque senão, aqueles cabeças amarradas vão se explodir e não vão produzir petróleo. Aí o que eu digo, compadre, lá aquele pessoal de mão, e começa a pegar o petróleo da Venezuela e começar a refinar isso, construir refinaria lá, porque esse pessoal do Oriente Médio é maluco. Não pode confiar nesse pessoal, tô falando. Ninguém acredita. Quando eu falo, ninguém acredita.
Mas deixa eu ver, eu acho que eu falei dos tópicos. O Brasil, a Petrobras, Pois é, agora a moral da história. O petróleo era para ser barato. Os Estados Unidos tem que ficar no Oriente Médio, senão aquele pessoal vai começar a se explodir e não vai produzir petróleo. O dólar não vale nada, porque na verdade, o que é um dólar? Vamos lá. O dólar, quem inventou o dólar primeiro foram os espanhóis, era o dólar espanhol, o Spanish Dollar. O Spanish Dollar, ele literalmente valia, era 300 gramas de prata, ou seja, um dólar espanhol valia 300 gramas de prata, ou seja, era uma nota que valia 300 gramas de prata. O Banco Espanhol, naquela época, né, a coroa espanhola, ela arrumava um monte de toneladas que eles traziam daqui da América do Sul, um monte de toneladas de prata, aí ela pegava e imprimia um monte de papelzinho dizendo, para cada tantos das gramas de prata aqui tem $1, papapá. Aí distribui isso aí, tu pode trocar isso em todo lugar e tu não precisa ficar andando com tuas moedas por aí, com tuas pratas, que não alguém pode te roubar. Basicamente é isso. E aí os Estados Unidos naquela época viu, tava se formando ainda, eles têm uma moeda chamada dólar, vamos fazer uma moeda dólar aqui também. E o dólar dos Estados Unidos valia literalmente $1 espanhol naquela época. Ou seja, tu podia trocar $1 americano por 300 gramas de prata. E aí depois, quando surgiu o ouro, os caras começaram a usar mais o ouro do que a prata. Aí não, agora $1 vai valer 32 gramas de ouro. Isso porque era um dólar daquela época, de quando o dólar foi criado, valia 32. Já em 1960, $1 valia, $100 valia aquele dólar do começo, porque tipo, $1 em 1776, 1977, equivale a $100 de 1971. Ou seja, tem uma inflação de basicamente quase 100%. Pegar o dólar de quanto ele valia, ele desceu bastante o preço e acabou que $1 vale basicamente 100. Mas é basicamente uns. Essas coisas de economia são extremamente complicadas, mas o que você tem que entender é que hoje o dólar é um pedaço de papel. Uma dívida, que é uma nota de uma dívida dizendo, os Estados Unidos dizendo, vou pagar quando eu puder. Mas enquanto eu não pago, me empresta mais 300 bi aí. Vamos imprimir mais 4 tri, porque foi literalmente isso que aconteceu na pandemia. Os Estados Unidos imprimiram 4 trilhões de dólares, porque eles disseram, não tem dólar suficiente não, já tem trilhões de dólares no mundo, só vão imprimir mais 4 trilhões de moeda que não vale absolutamente nada. E isso é um absurdo, mas todo mundo fica aí nessa, não, eu quero ter dólares. Não, tenha bitcoins, pai, tenha ouro, não vá nessa não. E esses cabeça amarrada vão começar a se explodir, então é melhor que o Elon Musk faça uns carros elétricos, porque esse pessoal da cabeça amarrada aí vão começar a se explodir e não vai demorar não. Então é isso aí. Mais tarde sai um vídeo sobre o Will Smith, acho que todo mundo quer saber a minha opinião sobre o Will Smith e também sobre o Lollapalooza e o Pablo Vittar com a bandeira do Lula e pipapopó. E aí você fica se perguntando, o que isso significa? Calma, eu estou aqui para comentar sobre isso. Aqueles comentários vagabundos, isentos de informação precisa, nada científica, mas extremamente based, verdadeiro, com análise da realidade. É isso que importa. Porque é isso aí, vamos ter vídeo sobre a ciência também, o que é a ciência hoje. Vamos ter vídeo sobre esse do Pablo Vittar e o Will Smith. Acho que a gente vai ter uns vídeos por aí, então fiquem ligados aí. Se inscrevam no canal, apertem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Ai meu Deus, e o que vocês estão vendo aí na tela é um teste de Rorschach. É bem legalzinho. O que você está vendo aí? Eu consigo ver 2 cabritos, consigo ver uma máscara, consigo ver umas folhas de pé de coco, consigo ver um besouro. Dá pra ver bastante coisa. Dependendo do que tu veja, provavelmente tu é um serial killer. Então cuidado com o que tu vai ver aí.